Saudações família, sejam todos muito bem-vindos, hermanos e irmãs. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais intrigantes e enigmáticas do submundo, Neil Dellacroce. Conhecido como o mestre da estratégia da família Gambino, Dellacroce foi um dos últimos representantes da velha guarda da máfia, um homem que não apenas durou, mas também prosperou em um ambiente repleto de traições e disputas de poder. Nascido e criado nas ruas de Nova York, Neil começou sua trajetória no Bronx, mas foi em Little Italy que ele realmente se destacou. Com um olhar astuto e uma mente afiada, ele se tornou o braço direito de Carlo Gambino e, mais tarde, desempenhou um papel fundamental nas operações da máfia. Sua habilidade em manobrar entre alianças e rivalidades fez dele uma figura temida e respeitada ao mesmo tempo. No entanto, sua vida não foi feita apenas de sucessos. Enfrentando acusações, traições e um câncer, Dellacroce viu sua influência se desvanecer à medida que novas gerações de mafiosos tomavam o controle. Mas quem foi realmente Neil Dellacroce? Quais foram suas maiores conquistas e quais legados ele deixou para trás? Agora, prepare-se para descobrir os altos e baixos da vida desse mafioso lendário que personificou a essência da Cosa Nostra. Vamos juntos explorar os segredos e os desafios que marcaram a trajetória de Neil Dellacroce. Bora pro vídeo! Neil Dellacroce nasceu em 1914, na cidade de Nova York, filho de imigrantes italianos vindos da Sicília. Ele não tinha a aparência típica italiana, possuía olhos azul claros e uma presença marcante. Sua família vivia no bairro de Little Italy, na rua Mulberry 232, bem em frente a um famoso clube noturno. Esse local era bastante frequentado por figuras como Lucky Luciano e Vito Genovese. Ainda criança, Neil observava esses homens influentes pela janela, sem imaginar que, no futuro, aquele clube seria dele. Em uma Little Italy superlotada e com poucas oportunidades, o jovem Dellacroce arrumou um trabalho como ajudante de açougueiro depois da escola. No entanto, aos 16 anos, recebeu sua primeira sentença após ser condenado por furto, passando 2 anos e meio em uma colônia penal. Foi lá que adotou o nome Neil e começou a construir sua reputação nas ruas. Em 1937, foi preso novamente, dessa vez por uma treta, e ao se declarar culpado foi condenado a 6 meses de prisão. No final da década de 1930, Dellacroce já havia chamado a atenção da família Mangano, liderada por Vincent Mangano. Ele recebeu uma proposta para se juntar à família e também se associar ao grupo conhecido como Murder Inc., cujos serviços eram frequentemente requisitados pelo subchefe de Mangano, Albert Anastasia. Embora não existam registros exatos sobre essa ligação, Dellacroce ainda era conhecido pela sua fama de ser um implacável sicário. Diziam que ele gostava de olhar nos olhos de seus alvos antes do último suspiro, aproveitando o momento em que a vida lentamente se apagava. O detetive de Nova York, Ralph Salerno, disse: "De todos os mafiosos que conheci pessoalmente, apenas 2 me assustaram, Carmine Galante e Neil Dellacroce. Eles tinham um olhar sombrio, os verdadeiros olhos de quem já derrubou pessoas." Em 1951, Vincent Mangano, então chefe da família, desapareceu sem deixar vestígios. Provavelmente, Anastasia ordenou sua eliminação para assumir o comando. A família Mangano passou a ser conhecida como família Anastasia, e Dellacroce foi promovido a capitão. Pouco depois, Dellacroce se aproximou de outro capitão chamado Tommy Hava e se uniu à sua organização no início dos anos 1950. Outro encontro que mudaria seu destino ainda estava por vir. Dellacroce, um gangster experiente, conheceu o jovem e ousado John Gotti, que na época era um ladrão especializado em assaltos a aeroportos e integrava a equipe de Carmine Fatico, outro capitão da família Anastasia. Nos anos 1950, Dellacroce se casou com uma mulher chamada Mary Riccardi. Um ano depois, nasceu seu filho, Armand Dellacroce, batizado em homenagem a Armand Tommy Hava. No futuro, Armand seguiria os passos do pai e também entraria para o submundo mafioso. A família Gambino incluía ainda outros parentes de sangue de Neil, como seu irmão mais velho, Carmine,
além dos sobrinhos Ângelo e Salvatore Ruggiero. Mas o evento mais marcante desses anos foi a abertura de seu clube social, onde Della Croce passaria toda a sua carreira. Em 1956, ele adquiriu um local em frente à casa de seus pais e abriu o Havenite Social Club, que se tornou sua base de operações. Ele escolheu o nome inspirado em seu poema favorito de Edgar Allan Poe e impôs regras rígidas. Os homens que frequentavam o clube deviam estar de terno e bebidas eram proibidas no local. Em agosto daquele ano, Della Croce e 2 de seus homens foram presos durante uma batida no clube sob acusações de vagabundagem, apesar de ele carregar mais do que os $20 permitidos pela lei. Após a busca, outras acusações foram adicionadas: conspiração mafiosa com infratores locais e posse de uma pistola ilegal, além de um bastão de metal de cerca de 30 centímetros. Della Croce foi liberado após pagar uma fiança de $500. Essa prisão estava relacionada à investigação do jornalista Victor Riesel, que em abril de 1956 teve o rosto atacado com ácido, o que lhe causou cegueira. Riesel vinha protestando ativamente contra a corrupção sindical. O autor do ataque foi dado de baixa pela polícia na rua Mulberry, a apenas uma quadra do clube Ravenite, levando as autoridades a deter todos os indivíduos suspeitos na área. Mas não era só a vida de Della Croce que estava turbulenta. A própria estrutura da máfia estava mudando. Em 25 de outubro de 1957, ocorreu uma grande transformação. Albert Anastasia foi dado de baixa enquanto estava em uma barbearia. 3 homens sacaram o ferro e o atacaram enquanto Anastasia estava deitado na cadeira com uma toalha quente sobre o rosto. Você pode conferir mais detalhes sobre as razões por trás da queda de Anastasia no meu vídeo sobre Carlo Gambino, onde também explico todas as teorias de como Carlo se tornou um dos chefes mais poderosos da máfia. Esse novo arranjo, no entanto, não agradou a todos. Tommy Hava, por exemplo, não aceitou bem que Carlo assumisse o poder, mas Della Croce optou por não apoiar seu amigo e jurou lealdade a Gambino. Carlo, atento à situação, tomou a dianteira. Em 1958, Tommy Hava desapareceu misteriosamente na Flórida. Existem várias teorias sobre o que aconteceu, mas a mais aceita é que foi Carlo Gambino quem ordenou a Salvatore, um membro de sua própria família, que eliminasse o desafeto. Após a eliminação de Hava, Carlo Gambino chamou Della Croce para conversar, e após negociações, chegaram a um acordo de paz. Com o desaparecimento de Hava e o acerto com Della Croce, os conflitos internos na família Gambino foram resolvidos. A partir de então, o poder de Neil só aumentou. Della Croce chegou a ser conhecido como Capitão dos Capitães, e ao mesmo tempo ganhou o apelido de O'Neill. Isso porque, certa vez, ele se disfarçou como um padre católico e se apresentou como o reverendo Timothy O'Neill para conseguir entrar no local onde seu alvo se encontrava. Della Croce também era conhecido como o polonês, devido à sua aparência nada típica de um italiano. No entanto, ninguém ousava chamá-lo assim em sua presença. Na mesma época, as autoridades começaram a intensificar as investigações contra a máfia, incluindo a família Gambino. Uma das táticas para incriminar os mafiosos era acusá-los por sonegação fiscal. Para afastar as suspeitas, Della Croce registrou-se como funcionário da Royal Crown Bottling Company, em Newark, Nova Jersey. O presidente da empresa, Martin Goldman, era seu parceiro e colaborava estreitamente com ele. Goldman ajudava Della Croce e outros mafiosos a conseguirem empregos fictícios, mas acabou chamando a atenção das autoridades. Foi preso e julgado por extorsão e lavagem de dinheiro para o grupo. Della Croce foi convocado para o tribunal, onde invocou a quinta emenda 18 vezes. Mesmo com esses problemas legais, sua carreira na máfia continuou sem impedimentos. Em 1965, a ascensão de Della Croce começou de fato. Carlo Gambino substituiu o envelhecido Joseph Biondo como seu braço direito, colocando Neil Della Croce no cargo. Pouco depois, jornalistas o apelidaram de o segundo homem mais poderoso do submundo dos Estados Unidos, logo atrás de Carlo Gambino.
Delacroce também assumiu o controle dos portos do Brooklyn após a queda de Albert Anastasia, afastando o irmão de Albert, Tony Anastasia, e se tornando uma figura-chave nas uniões de caminhoneiros. Além disso, como já mencionado, Delacroce consolidou-se como uma peça central na máfia estadunidense, o que foi confirmado pelo episódio seguinte. Em 22 de setembro de 1966, foi realizada uma reunião histórica dos chefões da máfia no restaurante La Stella, no Queens. Delacroce estava presente na reunião com outros 12 membros de alto escalão da Costa Leste, incluindo Carlo Gambino, Joe Colombo, santo traficante de Tampa, e Carlos Marcelo de Nova Orleans. Informantes permitiram que as autoridades descobrissem o encontro, e logo a polícia chegou ao restaurante, prendendo todos os 13 participantes e acusando-os de conspiração mafiosa. A reunião ficou conhecida na imprensa como Pequeno Apalatim, em referência à famosa reunião de 1957 em Apalatim, onde mais de 60 mafiosos foram capturados. Mesmo assim, o objetivo do encontro no restaurante La Stella permaneceu um mistério. Uma das teorias é que eles estavam discutindo a sucessão de Tommy Lucchese, chefe terminalmente doente da família Lucchese. Independentemente do motivo, o evento foi extremamente relevante para o mundo da máfia organizada. Durante o julgamento, Delacroce e os demais se recusaram a testemunhar perante o júri, e embora inicialmente não enfrentassem acusações graves, mais tarde seriam penalizados por sua recusa em cooperar. Em setembro de 1971, Neal foi convocado novamente pelo júri de Manhattan, desta vez em relação à investigação de um cassino na República Dominicana sob controle da máfia. Ele novamente recusou-se a testemunhar e foi sentenciado a 1 ano de prisão. Após cumprir a sentença, Delacroce voltou ao Clube Ravenite para continuar suas operações. Em 1º de agosto de 1972, um gangster com um ferro, chamado Carlo Lombardi, invadiu o clube e cuspiu bala contra o irmão de Delacroce, Carmine Consalvo, que era seu guarda-costas. Lombardi foi desarmado e espancado, mas conseguiu escapar. Na semana seguinte, voltou ao clube com um rifle de assalto, tentando acabar com Delacroce. O rifle, no entanto, falhou, e ele fugiu novamente. Após uma caçada, os homens de Delacroce encontraram Lombardi e o deram de baixa em seu próprio carro. 2 meses depois, um associado de Lombardi, Joseph Fusillo, foi eliminado ao sair de um prédio. Esses incidentes, no entanto, foram exceções. De modo geral, Delacroce era temido e respeitado, com uma autoridade inquestionável que ninguém ousava desafiar. Por seu caráter implacável, ele ganhou o apelido de O Homem dos Homens. Ele controlava toda Manhattan e suas ordens eram cumpridas sem questionamento. Portanto, não é surpreendente que, quando a saúde de Carlo Gambino começou a declinar no início dos anos 1970, todos os olhares se voltassem para Delacroce como uma figura poderosa e possível sucessor. Como subchefe, Delacroce assumiu o controle de todas as operações diárias da família, e todos os membros eram obrigados a obedecê-lo. Além de sua influência na máfia, Delacroce também era uma figura popular entre os residentes italianos da rua Mulberry. Nascido ali, ele era visto como uma espécie de padrinho do bairro, sempre disposto a ajudar os italianos necessitados. Suas portas estavam sempre abertas para aqueles que precisavam de algo. Em troca, os moradores mantinham vigilância sobre a vizinhança, reportando imediatamente qualquer pessoa estranha fazendo perguntas, inquilinos inesperados ou carros novos nos estacionamentos. Esse sistema de segurança beneficiava ambas as partes e dificultava bastante o trabalho do FBI e da polícia. No entanto, mesmo com essa proteção local, Delacroce enfrentou problemas. Em 1972, foi indiciado por evasão fiscal, especificamente por não declarar ações no valor de mais de $100 mil da Yankee Plastics, de onde também estava extorquindo dinheiro. Apesar de suas manobras e tentativas de se esquivar das responsabilidades, ele foi condenado em junho de 1973 a 5 anos em uma prisão federal em Atlanta. Graças às suas conexões na prisão, Delacroce desfrutava de uma posição especial e até tinha um chefe pessoal, permitindo que continuasse gerenciando seus negócios de forma eficaz de trás das grades. Após cumprir 3 dos 5 anos em Atlanta,
Delacroce foi transferido para Rikers Island, onde cumpriu mais 6 meses por desobediência ao júri, um local mais próximo de Nova York. Apesar do tempo que passou na prisão, seus negócios continuaram a prosperar. Em 1974, os negócios da família Gambino estavam em seu auge, gerando lucros enormes por meio de um sistema bem estruturado de operações ilegais, que variavam de sindicatos de trabalhadores à agiotagem. Sob a liderança de Delacroce, mesmo preso, a família Gambino se consolidou como uma das mais poderosas do país, composta por dezenas de capitães e centenas de soldados. Um desses chefes era Antônio Platt, conhecido como Tony Platt, que começou sua carreira no Bronx, mas depois se mudou para Miami, colocando Charlie Calise em seu lugar e recebendo uma porcentagem mensal dele. Contudo, houve um desentendimento entre eles, e Platt começou a desconfiar que Calise estava passando informações para o FBI. Após consultar Delacroce, Platt obteve permissão para eliminar Calise. Em 7 de julho de 1974, Calise foi encontrado dado de baixa. Era uma mensagem para quem visse. Falava demais e sabia demais. Fontes confirmariam posteriormente que Charlie Calise realmente era um informante do FBI. Enquanto isso, Delacroce estava prestes a ter a liberdade e já poderia começar a dar ordens para eliminar os traidores pessoalmente, em vez de ficar apenas na cela. Enquanto aguardava sua soltura, o moribundo Carlo Gambino nomeou seu sucessor, que todos pensavam que seria Neil Delacroce. Mas, para a surpresa de todos, foi Paul Castellano quem foi escolhido. A decisão de nomear Castellano como chefe da família Gambino deixou muitos membros da organização insatisfeitos, já que ele era mais um empresário do que um mafioso. Delacroce aceitou a decisão sem controvérsias, especialmente porque continuou como subchefe, enquanto Joseph Nicholas Gallo foi nomeado conselheiro da família. Em 15 de outubro de 1976, Carlo Gambino caiu em sua cama, e as rédeas do poder passaram oficialmente para Paul Castellano. Nesse ponto, Delacroce finalmente foi liberado da prisão de Rikers Island por motivos de saúde, pois precisava de uma cirurgia para remover a vesícula. Após a cirurgia, ele retornou ao seu posto no Ravenite. Como subchefe, Castellano reconhecia incondicionalmente o mérito e a autoridade de Delacroce, mas a família ainda estava dividida em 2 células, aqueles leais a Castellano e aqueles leais a Delacroce. Durante esse mesmo período, Neil novamente enfrentou tentativas de ser preso pelas autoridades. Em 1979, após quase 5 anos de uma investigação minuciosa, a polícia prendeu Delacroce e Tony Platt, sob a acusação de conspirar para acabar com Charlie Calise. A base da acusação era o depoimento do mafioso James Fratiano, que era informante do FBI. Fratiano afirmou que, em 1974, visitou Platt para discutir negócios e que Platt lhe contou sobre a queda do traidor. Delacroce começou a temer que Platt o entregasse. Além disso, se Neil fosse preso, toda a investigação desmoronaria, pois Platt era a única ligação entre ele e Fratiano. Em maio de 1979, Tony Platt saiu com um conhecido e não retornou. Nem ele, nem seu amigo, nem o carro em que saíram foram encontrados. O caso contra Delacroce, como era de se esperar, desmoronou e ele foi absolvido de todas as acusações. Ao mesmo tempo, o descontentamento crescia na família Gambino. Cada vez mais pessoas estavam insatisfeitas com o governo de Castellano, que era visto como ganancioso e arrogante em relação aos homens da rua que realizavam todo o trabalho sujo para ele. Ao mesmo tempo, os detetives de Nova York começaram a desenvolver uma investigação minuciosa sobre Neil Delacroce, que, nesse ponto, já havia sido levado a julgamento 15 vezes, mas quase sempre saía vitorioso, e ao longo de 50 anos de atividade mafiosa, passou apenas 6 anos na prisão. A operação foi chamada de Acorn, mas seu início foi constantemente adiado por um motivo ou outro. O FBI tentou alugar um apartamento próximo ao Ravenite para vigilância, mas os atentos residentes italianos da rua Mulberry repetidamente se recusaram. A solução foi um apartamento diretamente do outro lado da rua do clube, alugado por um homem chinês. A vigilância foi instalada, mas o próximo obstáculo surgiu.
um cão da raça pastor chamado Duke, que impedia a instalação de escutas no local. Eles o alimentaram com salsichas tranquilizantes e conseguiram instalar as escutas, que foram quase imediatamente descobertas pelos vigilantes do Havenit. Em outra ocasião, os seguranças perceberam que os detetives estavam escondidos nos porta-malas de carros estacionados perto da entrada do clube, e Delacroce ordenou que os carros fossem molhados com hidrantes para expulsar os policiais. Em 1981, seus esforços finalmente deram resultado. Os agentes do FBI conseguiram grampear o telefone de Angelo Ruggiero, que acreditava que sua linha telefônica era segura para conversar porque a casa estava no nome de sua filha. Mas Ruggiero estava gravemente enganado. Durante vários anos, os agentes do outro lado da linha ouviram avidamente detalhes em primeira mão de membros da família Gambino sobre agiotagem e contrabando. Até 1983, Ruggiero já tinha falado o suficiente para justificar sua prisão. Juntamente com ele, o irmão de John Gotti, Jean, também foi a julgamento. Além disso, as gravações de conversas na casa de Ruggiero permitiram que a investigação obtivesse permissão para instalar um grampo na residência do próprio Paul Castellano. Nesse período, Delacroce já sofria de câncer e estava bastante debilitado, mas ainda se mantinha disponível para os membros da família Gambino e estava envolvido nas operações do dia a dia. Até 1984, uma base de evidências impressionante e muitos indícios foram reunidos. Em novembro, Delacroce foi indiciado por evasão fiscal e em fevereiro de 1985, Neil, Paul Castellano e vários outros membros da família foram acusados de extorsão, o que se tornou parte de um grande julgamento conhecido como o Julgamento da Comissão da Máfia, em março. O advogado, seu filho, Angelo Ruggiero e outros 7 suspeitos da família Gambino foram acusados de extorsão. Nenhum deles se declarou culpado. Paul Castellano foi indiciado por 78 delitos em junho de 1985. Ruggiero conseguiu acesso às gravações do FBI e Castellano exigiu que essas fitas fossem entregues a ele. As gravações mostravam John Gotti, o próprio Ruggiero e outros falando mal do chefe e discutindo seus negócios no contrabando. Portanto, se Castellano tivesse ouvido, isso significaria uma sentença de queda. Delacroce atuou como intermediário na situação e tentou defender seus homens, adiando a entrega das fitas o máximo possível. Ele também informou Castellano que aquelas gravações continham conversas muito privadas e que Ruggiero se sentia envergonhado em entregá-las ao chefe. Gotti, mais tarde, sugeriria a Delacroce que ele acabasse com Castellano, mas Neil rejeitou a sugestão e, na gravação da conversa telefônica, disse a Gotti que ele não entendia a Cosa Nostra. Em dezembro de 1985, Neil Delacroce enfrentava mais acusações, que variavam de contrabando a conspiração. Nesse mesmo mês, seu filho se declarou culpado e, coletivamente, ele estava enfrentando cerca de 20 anos de prisão. Armand conseguiu escapar antes que o veredicto fosse anunciado. Seu pai já estava fraco devido a tudo isso, pois finalmente havia enfrentado o câncer. E no dia 2 de dezembro, ele faleceu no Hospital Imaculada Virgem Maria, no Queens, em um quarto registrado em nome de Timothy O'Neill, aos 71 anos. Paul Castellano, nesse momento, liberado sob fiança, nem mesmo compareceu ao funeral de Delacroce. Sem a sábia orientação de Delacroce, John Gotti e Sammy Gravano já haviam organizado com sucesso uma tentativa de queda contra o chefe até o dia 16 de dezembro de 1985. Seu sicário alvejou Castellano e seu assistente do lado de fora do restaurante Sparks, em Manhattan. 2 semanas depois, Gotti se tornou o chefe da família Gambino. Por fim, a figura de Neil Delacroce não é tão conhecida quanto a de outros, e ainda assim, ele é o homem que absorveu todas as características mais marcantes de um verdadeiro mafioso da velha escola. Nos anos 80, o Bronx era um caldeirão do submundo e contracultura, onde as gangues dominavam as ruas. Entre os chefes, um nome se destacou como símbolo de ousadia e ambição: George Rivera, mais conhecido como Boy George. Este não era apenas um gangster comum.
ele se tornou um dos maiores fornecedores da cidade, empregando mais de 50 pessoas e gerando lucros que chegavam a impressionantes $250 mil por semana. Em abril de 1988, com apenas 20 anos, George estava no auge de seu império, fazendo negócios com intermediários e estabelecendo conexões com diversas organizações. Sua audácia o levou a fazer um acordo que mudaria sua vida para sempre, um golpe que resultou em traições, quedas e uma verdadeira disputa pelas ruas. Mas como toda grande história do submundo, a ascensão meteórica de Boy George não durou para sempre. Sua busca por poder e riqueza o colocou na mira da lei, e em meio a uma operação de cerco policial sem precedentes, ele enfrentaria as consequências de seus atos. Neste vídeo, vamos explorar a vida de George Rivera, desde seus humildes começos até se tornar um dos mafiosos mais temidos do Bronx. O que levou um jovem a optar pela criminalidade em vez de seguir um caminho diferente? Quais foram as decisões que moldaram seu destino? Prepare-se para uma viagem pelo lado obscuro do Bronx, onde cada esquina pode esconder uma história de traição e sobrevivência. Antes de começarmos, se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. Estou lançando episódios especiais para todos os membros. Agora, fique conosco enquanto desvendamos os segredos e os desafios enfrentados por Boy George. Bora pro vídeo. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. George Rivera nasceu em Nova York, em 1968, filho de pais porto-riquenhos. Seu pai saiu de casa quando George tinha apenas 6 meses de idade, mas ele continuava a visitá-lo sempre que podia. Mais tarde, George ganhou um irmão. À medida que crescia, o relacionamento com sua mãe começou a se deteriorar e, aos 10 anos, ele começou a fugir de casa com frequência. 2 anos depois, ele foi colocado em um lar temporário, pois descobriram que a mãe castigava os filhos de forma severa. Com isso, George foi removido da família e enviado a um orfanato, onde chegou a conviver por um tempo com um jovem chamado Mike Tyson. 3 meses depois, ele foi transferido para o orfanato Santa Casa Cabrini. Localizado na tranquila e respeitável cidade de New Rochelle, a Santa Casa Cabrini oferecia boas condições para as crianças, que frequentavam as escolas locais. A equipe da Santa Casa Cabrini fazia o possível para ajudar as crianças, mas a maioria delas acabava voltando, mais cedo ou mais tarde, para suas comunidades de origem, sentindo o peso constante do preconceito por causa da origem e das dificuldades financeiras. Mas George foi diferente. Ele se tornou o único porto-riquenho a integrar o time de futebol da escola New Rochelle High. Era convidado para festas da elite local e, nessas ocasiões, levava junto seus amigos do orfanato Cabrini. Após uma dessas festas, George e 2 amigos roubaram talheres da casa. A polícia o pegou em uma loja de penhores local. Sem denunciar os companheiros, George foi condenado a 13 meses em Valhalla, um centro de detenção juvenil no interior do estado. George contou que foi no orfanato Cabrini, onde ele amadureceu de verdade. Que em casa, você não tem a oportunidade de se desenvolver como consegue quando está entre pessoas diferentes. Eu tive a chance de mudar, entender tudo o que precisava e comecei a analisar, contou George. Ele viveu no orfanato por 3 anos, mas aos 16 anos, voltou para as ruas do Bronx, dizendo que pretendia se alistar no exército. Chegou a frequentar a escola por um tempo, mas logo desistiu dessa tarefa ingrata. Tudo o que ele precisava aprender
já havia sido assimilado e George iniciou sua ascensão no mundo da clandestinidade. A maneira mais fácil de ganhar dinheiro para alguém como ele era vendendo substâncias ilícitas. Aos 17 anos, Rivera começou a distribuir produtos nas ruas, algo que se tornou viável principalmente devido à sua amizade com um gangster de 30 anos que negociava substâncias na região. Esse gangster era Joey Nevado. A sagacidade precoce de George em tão pouca idade lhe rendeu o apelido de Boy George. Foi uma piada do Joey e acabou pegando, contou George. Quando você fala Boy George, ou está falando do cantor ou de mim. Na época, o outro Boy George era um cantor famoso, líder da banda Culture Club, conhecido pelo visual excêntrico. George e Joey se tornaram amigos, e o veterano passou a ensinar ao jovem os segredos de como atuar nas ruas, onde o controle rigoroso era a principal regra. Nevado também compartilhava generosamente contatos e endereços de cafés sofisticados e joalherias que não faziam perguntas inconvenientes a latinos que pagavam em dinheiro vivo. Em 1985, o mercado de tóxicos começou a mudar. Uma onda de crack, uma substância barata, potente e fácil de produzir, tomou conta das ruas, e muitos distribuidores migraram para essa nova mercadoria. Mas George tinha planos maiores. Na época, a máfia italiana de Nova York, que fornecia produtos ilícitos para bairros de comunidades negras e latinas, sofreu grandes perdas após várias operações bem-sucedidas das autoridades, o que a fez perder sua liderança no mercado. Esse espaço foi preenchido por mercadorias de origem chinesa, e a venda de heroína se mostrou economicamente vantajosa, pois ainda era procurada, e além disso, as sentenças por distribuição eram menores. Historicamente considerada uma substância associada às margens da sociedade, a heroína não era combatida com o mesmo rigor que a coca, por exemplo. George começou a trabalhar para os irmãos Torres, que compravam dos fornecedores chineses e já eram milionários aos 20 e poucos anos. Ele iniciou sua trajetória como office boy das ruas, mas logo ascendeu à função de distribuidor, e era o responsável por distribuir mercadorias para os vendedores logo após saírem do laboratório. Seu ponto de operação era na esquina da 166, com a Avenida Washington. Em um dos prédios, havia uma loja onde as pedras de heroína eram trituradas, misturadas e embaladas em sacos duplos, prontos para circular pelas ruas do Bronx. O ponto de George, conhecido como George's Point, gerava cerca de $65 mil por semana. Ele se destacou como o mais produtivo, graças à disciplina rígida que mantinha em sua operação. Logo, os irmãos Torres confiaram a George a responsabilidade de coletar dinheiro de outros negócios. Aos 18 anos, Boy George já era conhecido nas ruas por sua animalidade e envolvimento em diversos confrontos vorazes. Ele comprou um Mercedes de luxo e aprendeu como lavar dinheiro, além de contratar conhecidos para trabalhar para ele. Todos esses passos foram fundamentais quando a DEA prendeu os irmãos Torres em junho de 1987, permitindo que George se tornasse o novo chefe do sul do Bronx. Na manhã seguinte, a marca de heroína que os irmãos Torres produziam, chamada Checkmate, cujos pacotes traziam imagens de peças de xadrez, começou a mudar. Quando foram presos, estavam preparando uma nova marca, mas em vez disso, os pacotes passaram a exibir uma coroa vermelha. Era a Obsession, uma heroína produzida nas instalações de Boy George. Ele fez o que pôde para expandir seus negócios. Recrutou amigos de infância, conhecidos, familiares e até companheiros do orfanato Cabrini. Devido ao rápido crescimento da operação, foi necessária uma segurança reforçada e a Obsession adquiriu um impressionante arsenal. Boy George também cuidou da imagem da Obsession com uma excelente estratégia de relações públicas. Seus tenentes e gerentes recebiam fivelas de cinto de ouro com seus nomes cravejados em diamantes, enquanto os distribuidores bem-sucedidos ostentavam jaquetas de couro vermelhas e brancas com a palavra USSR nas costas. Ele protegia seus funcionários leais e os classificava publicamente de acordo com a importância e proximidade que tinham com ele. Era um programa de incentivos incrivelmente bem planejado e um verdadeiro sonho para os investigadores. Mesmo antes da Obsession decolar, George já havia descoberto maneiras de lavar dinheiro.
ele alugou 10 carros de luxo da loja de carros OJ's Luxury, no Queens, e pagava aos motoristas $100 por hora para que ficassem à disposição. E por meio de suas folhas de pagamento fraudulentas, legalizava os milhares que ganhava. Foi então que Boy George conheceu Ward Johnson, um idoso jamaicano, também conhecido como 60. Ele se tornou o primeiro tenente de George. Rivera comprava tijolos de heroína pura de seus fornecedores chineses, a quem se referia como arroz frito por telefone, e os entregava a Johnson, que os distribuía para as salas de corte. A organização operava nas sombras, trocando de endereço frequentemente, alugando apartamentos em nomes fictícios e utilizando as últimas inovações. Assim, tinham um sistema de códigos para comunicação e uma linguagem cifrada em que um tijolo de heroína, por exemplo, era chamado de garota, e eliminar um concorrente era comer camarão, uma expressão associada à verdadeira queda de um dos seus oponentes, desde o momento em que os processos recebiam a matéria-prima até que ela fosse derretida em uma colher, não passava de 72 horas. Tudo funcionava como um relógio, já que em cada etapa poderiam surgir dificuldades. Cada trabalhador da organização de Boy George era obrigado a manter contato. Nas lojas, trabalhavam namoradas e garotas de bar que diluíam a heroína com quinina, pesavam e embalavam em sacos pré-carimbados, cada um com um logotipo de coroa vermelha. Em seguida, os sacos eram amarrados com fita adesiva e embalados em pacotes de 10 a 5, embrulhados em jornal, formando um tijolo. Um ex-funcionário da fábrica relatou que, às vezes, eles cheiravam coca para se manterem acordados durante longas jornadas. Mulheres mais velhas, frequentemente mães ou avós dos trabalhadores, carimbavam sacos com o logotipo da Obsession em seus apartamentos enquanto cuidavam de seus filhos. Os tijolos eram então enviados para venda em um dos 5 pontos de venda da Obsession, onde tudo estava sujeito a uma ordem rigorosa. Olheiros eram posicionados ao redor do perímetro. As janelas do edifício eram fechadas e barricadas com detritos de ferro, e uma porta de ferro maciça era instalada na entrada. Atrás de um buraco na porta estava um funcionário que entregava tijolos às garotas de bar que se aproximavam, mas só o fazia após um sinal. Luzes vermelha, amarela e verde em um painel improvisado, fixado ao chão, davam as instruções. Verde significava que era seguro entregar. Amarelo significava não abrir a porta, pois a polícia estava por perto. E vermelho significava que todos deveriam subir imediatamente e sair pela porta dos fundos. As organizações localizadas perto de escolas não abriam quando as crianças estavam indo e vindo, e havia um sistema de multas por atraso. Quando todos os tijolos eram vendidos, um motorista da OJ's chegava ao prédio para pegar o dinheiro e levá-lo a Johnson, que registrava as transações e preparava a folha de pagamento. Os gerentes dos pontos normalmente recebiam de 10 a 20% dos lucros, dependendo da localização, e eram responsáveis por pagar os olheiros, entregadores e outros funcionários com suas respectivas partes. Johnson recebia cerca de $12 mil, enquanto os ganhos pessoais de Boy George eram em torno de $100 mil por semana. As mulheres ocupavam as posições mais baixas na organização e ganhavam apenas $100 por turnos de 12 a 15 horas, às vezes até 20 horas. Boy George utilizava uma variedade de métodos para estabelecer seu poder, além de usar cintos com fivela de diamante. Ele é associado a várias quedas que nunca foram comprovadas, incluindo uma emboscada contra seus rivais, na qual apenas pedestres aleatórios foram acertados. Também circulavam histórias de que Boy George certa vez estava em seu carro luxuoso quando um homem o atingiu e fugiu rapidamente da cena. George conseguiu alcançá-lo e, ao se aproximar da janela do motorista, disparou o carregador contra o inimigo. George era apaixonado por carros e, finalmente, tinha a oportunidade de comprar diversos modelos. Em sua frota pessoal estavam Ferrari, Lamborghini e Bentley. A imprensa o chamaria mais tarde de James Bond porto-riquenho, devido à sua preferência por modificar carros. Seu Mercedes 190 favorito estava equipado com detectores de radar. A placa se recolhia para um compartimento lateral e uma luz estroboscópica que ofuscava qualquer um que o seguisse.
Pistolas e dinheiro eram escondidos em compartimentos secretos nos painéis das portas e no chão. Havia botões no painel que, primeiro, despejavam óleo na estrada e, em seguida, soltavam pregos de telhado, seguindo a tradição do lendário John Dillinger. Seu Porsche preto customizado, avaliado em $140 mil, tinha num porta-malas cheio de equipamentos de som, um sistema de telefone, um videocassete, uma TV de cores, detalhes em ébano, tapetes personalizados e compartimentos para pistolas que se abriam com um toque leve. Seu BMW também possuía um botão que fazia as pistolas carregadas surgirem de compartimentos ocultos. Boy George não poupava despesas ao reformar seus carros favoritos, equipando-os com interiores de couro de avestruz que custavam $12 mil, sistemas de som de 630 watts, CD players de 10 faixas, televisões, videocassetes e telefones. Outro de seus interesses. Assim como seu ídolo, James Bond, Boy George tinha uma paixão especial por mulheres. Ele fazia com que seus homens carregassem sacolas de supermercado para as famílias de suas namoradas, das quais tinha muitas. A maioria delas eram mulheres porto-riquenhas, da zona sul do Bronx. Diziam que ele mantinha um harém, mas à medida que seu status e lucros cresciam, também aumentava a imagem de suas mulheres, agora vestidas com casacos de couro e peles e adornadas com joias. Muitas até tinham tatuagens de propriedade de Boy George. Ele especialmente gostava quando suas namoradas se vestiam nas cores de seus carros. Porém, ele também tinha uma namorada principal que lhe deu um filho. Boy George também tinha uma regra de $50. Nada mais barato do que esse valor poderia ser retirado do balcão enquanto fazia compras. Ele nunca consumia nada, nem mesmo álcool. Corria de manhã e era obcecado por limpeza. Uma de suas namoradas comentou que morava em sua casa apenas para limpar, e ela era muito boa nisso. Na primavera de 1988, quando tinha apenas 20 anos, Boy George se tornou um importante fornecedor de heroína no Bronx, empregando mais de 50 pessoas e faturando cerca de $250 mil por semana. Em abril de 1988, no primeiro aniversário do seu império, Boy George fez um acordo com um intermediário, um atacadista chamado Tony, que prometeu entregar as mercadorias em um momento em que havia interrupções nas remessas da China. Tony o apresentou a um tal de Sinbad, a quem Boy George entregou $600 mil em dinheiro pelas mercadorias, sendo $300 mil para ele e $300 mil para seus parceiros chineses, que também queriam lucrar. Enquanto a heroína estava a caminho, Sinbad desapareceu misteriosamente com toda a quantia em poucas horas. George então amassou Tony e acabou com ele. Em seguida, contratou Juan Diaz, também conhecido como Kong, para rastrear Sinbad, enquanto ele mesmo quitava suas dívidas com os parceiros asiáticos, utilizando $300 mil de seus próprios recursos. A rápida resposta de George à situação fortaleceu seu relacionamento com os asiáticos e sua reputação nas ruas. No final de maio, Sinbad estava no outro mundo e Kong recebeu a posição de sicário de forma permanente. Por ordem de George, Kong acabou com um homem chamado Todd Crawford no estacionamento de um restaurante King Lobster em junho daquele ano. Em novembro, Boy George ordenou que ele desse de baixa em uma mulher que supostamente havia roubado um cinto com o nome de um de seus tenentes. O presunto foi jogado de uma ponte e Kong recebeu várias ampolas de crack, além de um bônus em dinheiro de $5 mil e um convite para uma festa de Natal. A festa foi realizada no dia 24 de dezembro de 1988 e aconteceu a bordo de um iate luxuoso, onde ele e cerca de 150 pessoas vestidas de smoking navegaram pelo porto de Nova York. George pagou $30 mil em dinheiro para alugar o iate, o que incluía o jantar para todos e músicos sofisticados, além de arcar com os custos do aluguel de carros luxuosos e smokings para os convidados. Essa festa foi um verdadeiro evento de confraternização para seus homens e toda a sua equipe. Os convidados de cada localidade usavam pulseiras de identificação nas cores vermelha, roxa e dourada e se sentavam na mesma mesa. O destaque da noite foi um sorteio. O grande prêmio era um Mitsubishi carregado. O primeiro prêmio era de $20 mil em dinheiro. O segundo prêmio, um relógio Rolex. O terceiro prêmio,
uma viagem para o Havaí, e o quarto prêmio, uma viagem para a Disneylândia. À medida que a noite avançava, tretas começaram a rolar, e Boy George logo de cara cobrou o provocador, deixando-o apenas de cueca. Ele amassou o homem e cuspiu nele por ter roubado uma corrente de um dos convidados da festa. Por curiosidade, havia 3 detetives da cidade de Nova York a bordo do iate como seguranças, que faziam esse trabalho extra após o expediente. No entanto, quando chegou a hora de conversar com a DEA, esses detetives se recusaram a cooperar e nunca testemunharam durante o julgamento de George. Enquanto isso, o dinheiro só aumentava, e os 10 carros alugados já não eram suficientes para alavar todo o dinheiro que entrava. George contratou consultores financeiros para converter o dinheiro em títulos e lavá-lo de diversas maneiras. Os lucros eram realmente impressionantes, e George até abriu algumas filiais em Manhattan, mas suas bolsas vermelhas não fizeram tanto sucesso por lá. Por outro lado, sua agência de aluguel de carros de luxo, a Tuxedo Enterprises, foi um grande sucesso. Em um período total de 2 anos, cerca de 20 milhões de dólares foram lavados. No início de 1989, Boy George comprou uma propriedade em Porto Rico e, com a ajuda de um consultor financeiro, explorou a possibilidade de abrir uma praça de alimentação com McDonald's, Pizza Hut e Burger King. Ele também começou a transformar o estado porto-riquenho em um lar permanente. As escutas instaladas pela força-tarefa detalhavam as renovações, que eram supervisionadas por Blanker Marty, sua namorada, que vivia na propriedade com seus filhos, cujo pai era George. Os trabalhadores instalaram um portão de segurança eletrônico e pavimentaram a quadra de basquete. O fundo da piscina tinha letras em destaque ao lado das iniciais BG, e toda a tubulação da casa era revestida de ouro. Apesar de George ser muito seletivo e cuidadoso nos negócios, em sua vida pessoal, ele era o verdadeiro canalha dos anos 80. Seus passeios de Ferrari pelo Bronx e as festas barulhentas em clubes não deixavam de atrair a atenção das autoridades. Além disso, seu velho amigo Nevado se tornou um informante da polícia, mas não podia dizer muito. Em agosto de 1987, Boy George encontrou seu antigo mentor na rua e Joey implorou que ele vendesse 50 gramas de heroína para um bom conhecido. George normalmente não fazia isso, mas, por respeito ao seu modelo de negócios, ele concordou e, da bondade de seu coração, contou ao comprador, que era um agente infiltrado, sobre seus lucros de $250 mil por semana e a dificuldade de comprar sapatos de grife, enquanto exibia um Rolex com diamantes e recebia $12 mil em dinheiro de outro funcionário. As lojas de George foram colocadas sob vigilância e as prisões e buscas continuaram por meses em toda a região do sul do Bronx. Mas nada além de sacos de Obsessions das ruas pôde ser apreendido. O sistema de conspiração estava funcionando. Com a intensificação da vigilância, Boy George começou a praticar boxe, treinando 4 horas por dia. Ele considerou seriamente participar do torneio Golden Gloves e até se fez um pendente de ouro com essa forma. No início de 1989, ocorreu a maior operação de apreensão de heroína nos Estados Unidos, durante a qual Peter Tong foi preso e declarado o organizador da maior organização de contrabando transnacional de tóxicos. Ao mesmo tempo, as autoridades receberam permissão para grampear o apartamento de George no Bronx. Além disso, a polícia tinha em sua posse o pager pessoal dele. Em 30 de abril, a polícia estabeleceu oficialmente a vigilância da loja localizada na Rua 240. Naquela manhã, 2 dos tenentes de George saíram do prédio, cada um com uma bolsa branca na mão, entraram em um carro discreto e partiram logo em seguida. Eles foram presos com 13 blocos de heroína nas primeiras horas da manhã de 1º de maio. Às 2h35 da tarde, os investigadores invadiram a loja. 11 trabalhadores da fábrica foram detidos. O processo de embalagem estava a todo vapor, e um livro de registros mantinha anotações sobre a presença e os pagamentos dos funcionários, além de observações sobre aqueles que chegavam atrasados. Eles também encontraram um arsenal, incluindo pistolas de alto calibre, uma espingarda calibre 20, uma espingarda automática
e um fuzil automático MP9. Agentes federais monitoraram as ligações de Boy George durante toda a noite. Na noite anterior, ele havia comentado sobre a possibilidade de fuga. Às 11h06 da noite, Johnson ligou para George e informou que a situação estava complicada e que eles deveriam fugir pela manhã. Quando George saiu de casa pela manhã para encontrar Johnson, cerca de 40 agentes federais o aguardavam. Como ele mesmo disse mais tarde, "Me pegaram quando cheguei a pé. Se eu estivesse no meu carro, ainda estariam atrás de mim." Johnson fez um acordo com a polícia para proteger seu filho. O testemunho dele esclareceu o funcionamento interno da Tuxedo Enterprises e ele se declarou culpado de uma variedade de acusações: conspiração para distribuir heroína, uso e porte de pistolas, posse de 10 quilos de heroína e evasão fiscal de quase $500 mil em 1988. Graças ao seu depoimento, tanto ele quanto seu filho permanecem em liberdade. De acordo com Boy George, enquanto dirigiam pelo Central Park, um dos agentes apontou para um broto de árvore. O policial perguntou: "Quando você sair, isso vai se transformar em uma árvore?" Durante a operação que se seguiu, 33 membros da organização foram presos. Desses, 24 se declararam culpados e quase metade se tornou testemunha no caso. Em setembro de 1990, Boy George foi a julgamento, enfrentando 14 acusações, incluindo conspiração para conduzir uma organização, posse e distribuição de tóxicos, evasão fiscal e posse de uma longa lista de equipamentos bélicos. Ele foi considerado culpado de 22 casos de evasão fiscal intencional e conspiração para distribuir heroína, recebendo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Segundo o arquivo do caso, Boy George havia lucrado $37 milhões em apenas 2 anos. Ele disse à mãe e às namoradas para não comparecerem ao anúncio da sentença se fossem chorar. Ele não queria que ninguém associado a ele desse esse prazer à acusação. Enquanto ponderava sobre o que vestir, aguardava os repórteres. Quando o veredicto foi anunciado na primavera de 1990, a juíza disse a George que ele havia sido uma das pessoas mais insanas a entrar em seu tribunal, e que ela não havia visto nenhum sinal de arrependimento ou remorso durante os longos dias do julgamento. Boy George balançou a cabeça com tristeza e sorriu. Além de sua família e de um repórter do Newsday, ninguém compareceu a essa audiência. Ele havia apresentado várias apelações, mas todas foram negadas. Atualmente, Boy George está cumprindo sua sentença na prisão mais rigorosa dos Estados Unidos. A conhecida ADX Florence, no Colorado, é a mesma prisão onde o Bigode Chapo está detido. Lá, ele continuou sua educação e ainda treina boxe. Nos Estados Unidos, debates sobre a legalidade da sua punição ainda surgem, mas nunca resultaram em mudanças concretas. Por fim, Boy George continua cumprindo sua sentença de prisão perpétua, refletindo o impacto duradouro de suas ações e a notoriedade de sua história no submundo. Imaginem um cenário em que rivalidades históricas e alianças improváveis foram deixadas de lado por uma única causa: enfrentar um inimigo tão poderoso que todos reconheceram como um risco para suas próprias existências. Grupos que antes eram rivais, líderes que tinham jurado nunca colaborar, no fim, se uniram em uma disputa épica, formando uma força que jamais poderia ser imaginada em tempos normais. Hoje, vamos explorar uma história real, onde governos, exércitos e organizações com passados complexos e interesses conflitantes se viram obrigados a trabalhar em conjunto para acabar com um peixe muito maior. Esse inimigo se tornou tão grande e implacável que sua derrota só poderia ser alcançada pela união de forças, em uma disputa sem precedentes, onde tudo estava em jogo. Ao longo do vídeo, vamos mostrar como foi possível quebrar essas barreiras de desconfiança. Quais eram os desafios dessa união improvável e como, em meio a conflitos de ego e tensões, esses grupos conseguiram formar uma verdadeira força eficaz. Vamos entender as estratégias, as traições e as quedas que marcaram essa caçada, que não foi apenas uma luta pelo poder, mas uma questão pessoal. Agora, preparem-se para conhecer os detalhes de uma união
que parecia impossível e que levou à queda de um dos maiores nomes da história. Este é o relato de como antigos rivais tornaram-se aliados para derrotar um adversário em comum e, no processo, mudaram seus próprios destinos. Bora pro vídeo. Os Pepes, o princípio do fim. As coisas na organização se complicavam mais a cada dia. Chegaram notícias da rua. Os Pepes tinham montado quartéis criminais em Monte Cassino, na mansão de Fidel Castanho e também na escola de polícia Carlos Holguín, na cidade de Medellín. Havia boatos de que tinham visto Fidel Castanho, vestido de policial, entrando em uma das propriedades de lazer do patrão, no leste da Antioquia. Também se soube que meu patrão estava lutando por meio de seus bandidos Tyson, Giovanni Lopera, Arete, Palomo, Chopo, Comanche e Cuchilla, e cada um com seu próprio exército. Dizia-se também que os Pepes estavam fazendo um túnel até o nosso pavilhão, com o intuito de explodi-lo. Como consequência desse boato, as visitas diárias foram proibidas e foi imposto um regime penitenciário. Visitas femininas e familiares às quartas e domingos, das 8 da manhã às 5 da tarde. Visitas de homens aos sábados, das 8 da manhã às 5 da tarde. O restante da semana, passávamos totalmente sozinhos. Lá fora, nas ruas, a guerra não dava trégua. Os Pepes encontraram e executaram Johnny Edinson Rivera Acosta, conhecido como Palomo. Ele foi assassinado em Itagüí, no bairro Calatrava, depois de um tiroteio que durou 3 horas. Os Pepes estavam atrás da nossa sombra. E assim começava o princípio do fim do cartel de Medellín e de seu grande chefe, Pablo Escobar. Arete decidiu submeter-se à justiça e também foi levado para o nosso pavilhão. Ele foi outro que deixou o patrão sozinho no momento em que talvez ele mais precisasse. A pressão era forte nas ruas. Apesar da paranoia que nos perseguia, minha namorada não me abandonava. Ela ia religiosamente à visita semanal, vestida como uma princesa e acompanhada de Alejandro, filho dela, de apenas 4 anos, e de um empresário de Bogotá. A situação era muito complexa, mas o amor não me deixava ver o perigo para minha amada e seu filho. A cidade de Medellín estava em guerra entre policiais aliados aos Pepes, de um lado, e Pablo Escobar Gaviria e os poucos aliados que lhe restavam, do outro. Enquanto isso, nas ruas, o clima era de muita angústia e incerteza. Patrão perdeu outro homem importante. Giovanni Lopera Zabala entregou-se à justiça e também foi levado para o nosso pavilhão. Os Pepes assassinaram Luiz Guilhermo Londonho White, irmão de Diego Londonho White, um importante empresário antioqueno que nos fornecia informações sobre pessoas ricas da cidade para facilitar sequestros. Enquanto isso, Patrão seguia sendo financiado pelo clã Ochoa, pelo sequestro e pelo narcotráfico. Mas os Pepes estavam adquirindo cada vez mais força, agora começando a assassinar nossos advogados. A cada dia que passava, mais crítica a situação se tornava para nós, que perdíamos força e poder, enquanto nossos inimigos ganhavam. Os Pepes assassinaram o Dr. Guido Parra e seu filho, o advogado Raul Zapata Vergara, obrigando homens da nossa defesa a empreender fuga, por medo de serem assassinados. Por conta disso, ficamos sem defesa jurídica. Gustavo Gonzalez Flores, conhecido como Tavo, não aguentou a prisão e se fez transferir para o presídio Bela Vista, em Medellín, onde poderia nos delatar pela morte dos irmãos Galeano e dos irmãos Moncada. Entretanto, um de seus aliados levou isso ao conhecimento do patrão, por carta, e este mandou executá-lo a bala no pátio do presídio especial de Bela Vista, mas ele foi levado ferido para o hospital. Meu patrão e nós recebemos ainda outros 2 golpes brutais. Primeiro, Brances Munhoz Mosqueira, o Tyson, foi localizado e assassinado em uma casa no bairro Belém, em Medellín, em 28 de outubro de 1992.
Isso aconteceu durante uma operação de um comando armado da polícia e dos Pepes, que colocaram 2 cargas de explosivos acionados com mecha lenta para derrubar a porta. Mas Tyson respondeu do pátio da casa com tiros de pistola, até finalmente cair como um guerreiro das ruas. A guerra era cada vez mais cruel. Segundo, Paul Daniel Munhoz Mosqueira, o Tilton, foi assassinado poucos dias depois, dessa vez no bairro El Poblado. Mais um golpe que os Pepes nos desferiram. E assim, os assassinos que eram a base da organização iam caindo nos bairros feito moscas. Torturas, assassinatos, bombas para todo lado. Reabastecido, Patrón, em companhia de seu filho Juan Pablo, foi a uma casa no bairro La Castellana, em busca de Fernando Royos Posada, um capitão da polícia e um dos homens mais importantes na inteligência policial do bloqueio de busca. Eles colocaram uma bomba na porta da casa do capitão e o próprio Pablo entrou lá e matou-o com um tiro. Depois, o patrão também mandou detonar uma bomba em Bogotá, no centro comercial da Rua 93, um exclusivo e movimentado ponto da capital, para depois sair às ruas em companhia de Chopo, a fim de animar seus bandidos. Entretanto, o cartel de Cali não podia estar melhor. A guerra contra o cartel de Medellín não só estava quase ganha, como também os irmãos Castanho, depois de ter tomado a cidade de Medellín, estavam sossegados e começavam a desfrutar de seu poder. O clã Ochoa e Pablo Escobar receberam mais um duro golpe. Os Pepes assassinaram José Orejas por este recusar-se a lutar contra Pablo Escobar. Como se fosse pouco, aconteceu algo ainda mais complicado. Localizaram Guilhermo Zuluaga, o Cutilha, em um apartamento e sequestraram-no. A polícia o levou vivo para Cali para vendê-lo aos calenhos. Lá, ele foi torturado e enfiado vivo em uma máquina de triturar cana, em um grande banquete de sangue para os 4 chefes da máfia calenha, que naquele momento acreditavam ser os donos do mundo. Tudo já estava muito mal, mas, como bem diz a sabedoria popular, tudo que está ruim ainda pode piorar. A polícia e os Pepes localizaram Mário Alberto Castanho Molina, conhecido como Chopo, em um apartamento no centro de Medellín e o assassinaram quando ele tentava pegar sua pistola. Mais uma excelente notícia para os calenhos e os irmãos Castanho Gil, e mais um duro golpe para o cartel de Medellín. Com um grupo de bandidos inexperientes, Pablo atacou e tentou sequestrar Lisandro Ospina Baraya, em Bogotá. Este senhor era irmão de Chapulín, um dos colaboradores dos Pepes, e neto de Dona Berta Ospina, a viúva de um ex-presidente da República da Colômbia. Um comando de 15 homens falhou na tentativa de sequestro e executou o homem com 2 tiros. Dairo Cardoso Metalte, conhecido como Comante, aliado de Pablo Escobar, entregou-se à justiça e também foi enclausurado em nosso pavilhão, assim como José Fernando Posada Fierro, o Fierrito, que foi quem passou a administrar as rotas de narcotráfico para o patrão depois da morte de seu primo e sócio, Gustavo Gaviria Riveros. Por aqueles dias, os Pepes também assassinaram Rodrigo Osório em sua propriedade de Sabaneta, na Antioquia. Ele era o principal contador das atividades de narcotráfico de Pablo Escobar. Nessa fila interminável de assassinatos, Carlos Arturo Renal Vallejo, irmão da esposa de Pablo Escobar, também foi vítima dos Pepes, que davam início ao assassinato de nossas famílias. A prisão de Itagüí não era como La Catedral, mas seguia o seu ritmo. Não tínhamos um líder. Estávamos sós, pois não reconhecíamos Roberto Escobar como chefe. Eu me fazia de louco, desfrutando da minha namorada. O cartel de Medellín desmoronava e eu, em meu idílio, me mantinha insensível ao que se passava ao meu redor. Outro de nossos advogados, o Dr. José Salomão Lozano Cifuentes, foi assassinado, muito embora já tivesse abandonado nossos processos. Guerra é guerra, e naquele tempo, ela não tinha compaixão com ninguém. Pablo Emílio Escobar Gaviria contra-atacou e ordenou o assassinato de Miriam Rocio Vélez Pérez, uma juíza que conduzia 2 investigações contra o patrão, e de 3 de seus seguranças.
Pablo, contudo, já estava só. Trabalhava com bandidos inexperientes, andava pelas ruas praticamente desprotegido, e sua cabeça estava a prêmio, valendo 5 milhões de dólares. Os irmãos Castanho conheciam toda a nossa organização, os lugares de deslocamento de Pablo Escobar e de muitas das pessoas que trabalhavam para ele, e isso lhes dava grande vantagem no ataque. Carlos Castanho, assim como o meu patrão, ia às operações pessoalmente. De arma na mão, era o primeiro a entrar. Depois, soubemos que até Cuco, nosso especialista em explosivos, se unira aos Pepes e trair a meu patrão, tal qual muitos das bandas de Medellín. A pergunta que os Pepes faziam era direta: com Pablo ou contra Pablo? Os que demoravam mais de um segundo para responder eram executados no ato, a sangue frio. E os que diziam sim de imediato tinham de se tornar informantes ou inimigos nossos, sem opção. Assim o fez Gustavo Upegui, vulgo La Chepa, um aliado próximo dos Munhoz Mosquera. E agora todos os seus bandidos de Castilha passavam a engrossar o exército dos Pepes. O reforço para as quadrilhas delinquentes, como mecanismo de pressão e desestabilização da estrutura criminosa de Pablo, estava dando resultado para os Pepes. Outro homem importante ao lado dos Pepes era Diego Fernando Murillo Bejarano, o Dom Berna, que chegou a ser uma peça-chave na perseguição contra nós, pois conhecia a estrutura. Era alto, com 1,80 m de altura, obeso, com uma perna só e dentes grandes. À primeira vista, Dom Berna não parecia representar perigo, por causa de seu andar lento, devido à prótese na perna. Mas ele era um homem letal. Sendo motorista e guarda-costa do Negro Galeano, atreveu-se a enfrentar Pablo Escobar e sua organização. Como sempre, foi um homem valente, inteligente e grande estrategista. Ele logo ganhou não apenas a confiança de Fidel e de Carlos Castanho, mas também a dos 4 grandes chefões de Cali, para então fazer parte do grupo de busca. Quadrilhas tão poderosas como a Terraza também se aliaram aos Pepes e combateram contra nós e nossos aliados. Assim era e continua sendo a máfia. Um dia são seus aliados, no outro, seu pior inimigo. O poder dos calenhos, dos irmãos Castanho e de Dom Berna era total, com o beneplácito entusiasta da DEA, da CIA e da Polícia Nacional. Sendo colombianos de nascimento, esses criminosos já não temiam uma extradição aos Estados Unidos, pois estava proibida. Fora suprimida da Constituição Política da Colômbia depois de passar por uma série de comissões de trabalho, de sessões plenárias e de, por fim, ter chegado à Assembleia Constituinte, onde, por votação secreta, fora aprovada com 48 votos a favor, nenhum contra e 4 abstenções. Quer dizer, a proibição da extradição era consenso entre os liberais, assim como entre outros partidos, incluindo indígenas e integrantes do EPL, Exército Popular de Liberación, do MSN, Movimento de Salvación Nacional, e da Aliança Democrática M19. Estabeleceram-se incentivos, como a redução da pena para aqueles que se submetessem à justiça. Com isso, pretendendo-se que a abolição das extradições se convertesse em uma ferramenta mais proveitosa para a justiça. Mas tudo isso não foi conseguido de maneira simples. Foi, na verdade, um importante feito de nosso patrão e nosso, seus lugares-tenentes, que agora favorecia também aos nossos inimigos e proporcionava um grande alívio ao presidente da Colômbia, César Gaviria Trujillo, para poder governar. A fuga de Pablo Escobar de la Catedral fez cambalear o governo Trujillo, depois do assassinato de Luiz Carlos Galán, que lhe deu a oportunidade de ouro para ser presidente. Seus inimigos diziam: ganhou a presidência no enterro do Dr. Galán Sarmiento. Com efeito, sua sorte mudou radicalmente com aquele acontecimento. O Dr. Gaviria era o segundo na lista política do Dr. Galán, e no dia do seu funeral, Juan Manuel Galán, o filho do líder assassinado, entregou-lhe as bandeiras de seu pai em pleno cemitério. A rejeição generalizada do povo à morte do Dr. Galán levou à presidência da República o Dr. César Gaviria Trujillo.
Agora, só faltava Pablo Escobar cair e tudo estaria consumado. Da Antioquia à capital, o Presídio Modelo. De Itagüí, fui transferido para o Presídio Modelo, em Bogotá, uma prisão de verdade. Esse cárcere contava com mais de 5.000 prisioneiros, envolvidos pelo odor nauseabundo que enchia cada canto. Gritos, rixas, música por todo lado e o pior, um corredor central que infundia medo. Era como um monstro vivo com ânsia de devorar quem por ali passasse. Mas o bom Deus nunca me desamparou. Em meio àquela loucura inumana e sangrenta, havia um edifício de 4 andares, chamado Alta Segurança, que Deus me deu como refúgio. Era um oásis no meio daquele inferno. Ali se encontrava detido Iván Urdinola Grajales, um poderoso narcotraficante do norte do Valle del Cauca. Estava casado com uma irmã de seu líder, o famoso Homem do Macacão, Orlando Renal Montoya, amigo de Hernando Gomes Bustamante, conhecido como Rasgunho. Esse grupo era forte, formado por bandidos bonitos e ousados vindos de Águila, de El Divino, de Roldanillo e de outros povoados do norte desse departamento. Urdinola tinha 36 anos e negociava como ninguém, com grande poder tanto militar quanto econômico. Isso lhe permitia uma vida de conforto e uma alta segurança dentro do presídio, mas, sobretudo, dava-lhe o benefício de poder ser visitado por sua família, já que não podia ser extraditado. Isso se devia a Pablo Escobar e a nós, seus lugares-tenentes, que empreendêramos a guerra contra o Estado, e por isso Dom Iván tinha muita gratidão a seu amigo Pablo. Esse homem me recebeu muito bem quando fui enviado ao pavilhão. Levou-me à sua cela, onde tinha linha telefônica, e permitiu-me ligar para minha namorada e para minha família. Caí parado, como os gatos. Afinal de contas, a coisa não era tão grave em La Modelo. Dom Iván tinha grande quantidade de comida de suas fazendas, de modo que nunca houve escassez de alimentos, e não tive de comer a nojeira carcerária. Tema obrigatório: Pablo Escobar e a guerra contra a gente de Cali. Mas ele era amigo dos calenhos, e mais complicado ainda, muito amigo de Fidel e Carlos Castanho. O que me tranquilizava era que dizia isso abertamente. Inclusive, ele recebia toda semana um doce de papaya das montanhas, muito famoso na terra dos Castanho. Dom Iván adorava esse doce. Mas eu não podia confiar. Tinha de estar sempre alerta, porque os inimigos do grupo de Pablo Escobar agora estavam por toda parte. Pouco a pouco, e como parte de minha estratégia de vida dentro da prisão, fui ganhando o carinho e o apreço desse importante personagem. Uma aliança com Dom Iván me garantia a vida na prisão Modelo. As celas ali não eram de todo ruins. Tinha um banheiro particular, prancha de cimento para um colchão e uma pequena cozinha. Podia-se ter televisão e rádio, e até mesmo uma escrivaninha pequena dentro da cela. O frio de Bogotá era combatido com moletons, cobertores e uma pequena tina que me fornecia água quente. Com o passar dos dias, fui me organizando. Inclusive, minha namorada veio viver em Bogotá com seu filho, para poder visitar-me aos domingos, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estar longe de Medellín era mais seguro para ela, especialmente depois da ameaça dos Pepes de dinamitar o pavilhão em que eu havia estado. Dom Iván foi detido em 1980, em sua bela fazenda La Porcelana, no norte do vale. Todos os seus processos ficaram no país, apesar de a DEA tê-lo na mira. Quando conversamos, ele me fez uma pergunta a queima-roupa. Papai, disse, olhando-me fixamente nos olhos, quem ordenou a morte de Hernán Valencia? Os irmãos Rodríguez Orejuela, Dom Iván. Respondi, sem desviar o olhar. Velhos filhos da puta. Eu já sabia, respondeu ele. Hugo Hernán Valencia havia sido amigo e sócio de Dom Iván. Mas por que lhe tiraram 4 milhões de dólares? Indagou. Porque era necessário dinheiro para financiar a guerra contra a extradição. Respondi sem hesitar e sem deixar de olhar em seus olhos.
Expliquei que o patrão tinha recebido uma ligação dos Rodrigues Orejuela, na qual lhe informavam que Hernán Valencia estava em Medellín porque tinham uma guerra contra ele e precisavam dele morto. Deram-nos um dinheiro para assassiná-lo, comentei com Dom Ivan, mas o patrão tomou a decisão de sequestrá-lo para roubar-lhe o dinheiro que tinha. Ele era super acelerado e falava duro, e a situação poderia estar se complicando para mim ao revelar esse segredo. Na rua, um acontecimento como esse teria me custado a vida nas mãos de meu patrão. Dom Ivan, esse evento e o problema que houve com o negro Pabon é a raiz da guerra que temos hoje. Acrescentei para completar a história. Ele ficou pensativo. Estava um tanto alterado. Não entendo. Explique-me bem, respondeu Dom Ivan. Senhor, os Rodrigues Orejuela e o patrão eram amigos. Uniram-se para trazer Dom Gilberto e Dom Jorge Ochoa da Espanha. Comentei com ele, tentando esclarecer o que havia confessado. Tudo começou com um atentado sofrido pelo negro Pabon. Ouça, papai. Quem disparou em Hugo Hernán Valencia? Perguntou-me secamente. Pinina e eu. Respondi sem hesitar, pois já estava distraído. Ele franziu o senho. Mas por que o torturaram? Indagou. Estava visivelmente indisposto, quase com raiva. Não, senhor. Nós o tratamos bem. Respondi no mesmo instante. O que aconteceu foi que os Rodrigues Orejuela começaram a ligar, dizendo que não deixássemos o cara escapar e que eles não estavam de acordo com o sequestro, que isso estava se estendendo demais. O patrão autorizou tudo para acalmar os irmãos Orejuela e mandou que não o deixássemos vivo, dizendo que tínhamos de garantir isso. Repetiu-nos essa ordem 3 vezes. Então, Pinina e eu tomamos a decisão de dar-lhe muita bala, por medo de que ficasse vivo. Sem me dizer nada, Dom Ivan saiu da minha cela e afastou-se. A situação se complicou. Foi a primeira coisa que me veio à mente. Contudo, por outro lado, era bom que aquele homem poderoso soubesse que tipo de pessoas eram os Rodrigues Orejuela. Naquele dia, não saí da minha cela. Chegada a noite, escutei música na cela de Dom Ivan, que mais tarde mandou me chamar. Quando entrei, logo percebi que tinha bebido. Sabe de uma coisa, papai? Me disse. Eu gosto de pessoas como você, que falam de frente. Naquele momento, eu relaxei um pouco e, com o passar dos dias, comecei uma boa amizade com Dom Ivan, enquanto lá fora, a guerra seguia cada vez pior. Um morto no dentista? Chegou em nosso pavilhão, transferido de Itagüí, Otoniel González Franco, vulgo Otto, para enviar uma mensagem de Pablo Escobar. Se você se entregar de novo à justiça, o moveremos de prisão em prisão até que possamos matá-lo. Otto foi muito bem recebido por Dom Ivan e por mim. Ele chegou com ares de chefão, olhando para Dom Ivan de igual para igual, e em poucos dias já estava se tornando um problema, por conta da minha amizade com o Sr. Urdinola. Ele não conseguia entender que a nossa condição tinha mudado, que estávamos sós e com uma guerra perdida, e o pior, que estávamos mortos em vida. Para Otto, Dom Ivan era um calenho e, portanto, um inimigo. Também não entendia que a máfia, os norte-americanos, a polícia, o Estado e a sociedade estavam todos contra nós. A chegada de Otto à prisão foi um grande aborrecimento. Dom Ivan encarou-o, e os demais presos do edifício o rejeitaram no ato. Outro peso pesado da máfia chegou ao edifício de alta segurança de La Modelo. Tratava-se de Jairo Correia Alzate, conhecido como Caballo. Esse chefão sofreu muito, estando a 2 dias de ser extraditado. Seu medo de ser extraditado era tão visceral que ele carregava um pouco de veneno, para o caso de ser notificado de sua extradição. Mas jogou-o fora no vaso sanitário quando seu advogado eliminou essa possibilidade. Caballo havia sido capturado em julho de 1991, 3 meses antes de cair a lei da extradição. Eu o conhecia da rua, já que tinha sido amigo do patrão e nosso. Sua área de influência era La Dorada, no departamento de Caldas.
Caballo não era um mafioso comum. Era um homem refinado, um cavalheiro. Tratava-se de um fazendeiro poderoso, culto, amante das mulheres belas, casado com Cláudia Zapata, muito bem apresentável, elegante e cortês. Recebeu esse apelido pelo grande amor que tinha pelos cavalos, mas apenas seus melhores amigos o chamavam assim. Os demais deviam chamá-lo de Dom Juan. Seu grande defeito era o orgulho. Cláudia Zapata, sua esposa, era uma mulher de extrema beleza. Ela era da Antioquia e era amiga minha e de Ângela, minha namorada. A amizade com ela nos aproximou ainda mais de Dom Jairo. Dom Ivan Ordinola e Dom Jairo Correia falavam a mesma língua. Eram dois pesos pesados e se entendiam com perfeição. A chegada de Jairo Correia melhorou as perspectivas no pavilhão, já que se via gente bonita, amável, que vinha visitá-lo. Mas Otto continuava sendo a principal causa dos problemas por lá. Era um cara mal educado, que não pedia permissão para pegar as coisas alheias. Apossava-se do telefone por horas inteiras, não cumprimentava ninguém de manhã, fazia piadas na cara dos outros por qualquer coisa. Olhava as mulheres alheias descaradamente, fazendo todo tipo de comentários desrespeitosos e nunca media suas palavras. Fisicamente, faltava-lhe um olho, o que lhe dava um aspecto ainda mais desagradável. Quando queríamos dormir, ele punha a música a todo volume, e no refeitório comportava-se feito um porco. Todos o evitavam sistematicamente. Era um pesadelo. Seu vício em cocaína já o tinha absorvido completamente. Um belo dia, um molar de Otto começou a doer e ele pediu para ir ao dentista da prisão. O fato de sair do pavilhão de alta segurança para a odontologia era, por regra geral, perigosíssimo, justamente porque lá transitavam todo tipo de presos. O nosso edifício era seguro, e todos os que estavam confinados em alta segurança deviam ter um alto perfil. O lugar era cuidado com zelo pela guarda penitenciária. Esse pavilhão tinha uma porta de ferro grossa, um corredor protegido por muro e depois outra grade, separando-nos dos demais presos, e os guardas executavam um cuidadoso processo de seleção. Ainda sabendo o risco que corria, Otto insistiu grosseiramente em ser levado à odontologia. O comandante do pavilhão, um tenente penitenciário que já o conhecia, tirou-o sem maiores considerações. Dentro da prisão, os guardas não portam armas de fogo, mas apenas um bastão de mando, um pequeno pau de 1 metro de comprimento. O tenente, fazendo-se acompanhar por 4 guardas, levou Otto à odontologia. Nada aconteceu. Tudo normal. Otto voltou tranquilo, com uma nova consulta marcada para 8 dias depois. Em pouco tempo, Dom Ivan e Jairo Correia me chamaram. Popper, vamos matar o miserável do Otto. Com certeza, matem esse cão. Respondi frio e com raiva. Mas aqui na alta segurança não pode, senhores, acrescentei. Você é tonto, Pope? Me perguntaram. Sem riscos. Vamos matá-lo na odontologia. É uma ideia muito boa, respondi, convencido de que Otto já era um homem morto. Otto não se ajudava em nada. Não era o homem que eu tinha conhecido tempos atrás. Sempre tinha sido má pessoa, mas nem tanto como nesse momento. Ninguém deu atenção a todos os ataques que nos fez durante essa semana, já que era um morto molestando a vida. Por fim, chegou o dia do esperado retorno ao dentista. Todos contavam os minutos para o grande acontecimento. Dessa vez, um cabo penitenciário tirou Otto acompanhado de 2 guardas. Ele saiu de sua cela, fechou a porta com força e foi sem se despedir de ninguém. Olhei-o de soslaio e dirigi-me à minha cela para esperar a notícia. Ninguém ia dizer nada. Nós éramos os inimigos públicos número 1 do país e talvez, de certa forma, do mundo inteiro. A quem matasse um de nós, dariam uma medalha e mandariam fazer uma estátua. Patrão, com certeza, tomaria isso como mais um ato de guerra. Além disso, por aqueles dias,
Nós já o tínhamos deixado só, e isso não o afetaria muito. 2 chefões, do porte de Dom Ivan e Jairo Correia, não falhariam. Alegrava-me que Otto já não fosse mais jogar saliva na minha cara, quando ria de algum projeto que eu empreendesse dentro da prisão. Eu já sabia que ele enviara uma carta ao patrão, dizendo-lhe que eu tinha me dobrado, pelo simples fato de respeitar umas normas de convivência mínimas e tratar de criar uma relação respeitosa com Dom Ivan Urdinola. Eram 10 da manhã. Fazia 10 minutos que os guardas tinham saído com Otto e não se escutava nada. Após meia hora, o cabo e 2 guardas voltaram com uma tremenda algazarra. Quase matam Otto, ouvia-se nos corredores. Rostos tristes em nossas celas. Mas como assim? Perguntou Dom Ivan, fingindo surpresa. Não víamos Otto em lugar algum. Um homem veio para cima de nós com 2 pistolas e disparou no homem, mas ele se protegeu e só um tiro conseguiu acertar, disse agitadamente o cabo. Bom, já é alguma coisa, pensei eu. E Otto? Perguntamos ao cabo quase em uníssono. Nós o levamos à enfermaria. A guarda entrou com fuzis e estão cuidando dele, arrematou. Mas o ferimento é grave? Perguntamos. Não, é um arranhão, disse o cabo, movendo a cabeça. Quando o cabo e os guardas foram embora, retiramo-nos para a cela de Dom Ivan. Que matador ruim, brincou Dom Jairo Correia. E agora? Que vamos fazer com esse filho da puta? Perguntou Dom Ivan. Fácil, então, disse-lhes, tratando de evitar mais problemas. Não o deixemos entrar no pavilhão. Um pouco mais tarde, chegou um guarda e comentou conosco. Otto está furioso na enfermaria e disse que se voltar para cá vai fazer um massacre, porque ele sabe que vocês mandaram matá-lo. E está com o diretor da prisão em seu escritório. Bom, e será que ele é adivinho? Disse eu. Uma dúvida me acometia. O que teria acontecido com o matador? Mas nem tudo deu errado naquele dia. Otto foi transferido para o presídio de Itagüí, onde o esperava Luiz Carlos Aguilar Galego, vulgo Mugre, seu grande amigo, que também tinha se submetido à justiça em data recente, em companhia de Roberto Escobar, Arete, Comanche, José Fernando Posada Fierro, Tato Avendaño e Copor, Giovanni Lopera Zabala, Valentim Taborda e Lênguas. Otto chegou lá com a versão de que eu me unira aos calenhos para matá-lo. O matador era um rapaz do Pátio 4, que não tinha muita experiência no manejo de 2 pistolas. Entrou encapuzado na odontologia, disparando feito louco. Os guardas e o dentista correram para se proteger, e, na algazarra de outros presos que estavam ali, Otto conseguiu chegar à porta e saiu em carreira veloz, com um tiro nas costas. Nada de grave, mas, afinal, descansamos desse inseto. Depois de sua partida, o ambiente melhorou notavelmente, e meu presídio era mais suportável. O matador ruim não recebeu um só peso, e a vergonha levou-o a pedir transferência de presídio. Os bons dias na prisão modelo. Dava para dizer que estávamos tendo uma boa temporada dentro da prisão. Tínhamos privilégios, conseguidos por Dom Ivan e Jairo Correia, entre os quais estava o de que nossos visitantes entravam sem ter de esperar na fila. Isso era algo realmente bom, já que os visitantes dos demais presos tinham de esperar na fila desde as 2 da manhã, em meio a um frio que penetrava os ossos, para poder entrar, com um pouco de sorte, às 8 da manhã. Insultos e empurrões, entre outras coisas, era o que se vivia nessa fila. A revista das mulheres dos presos era brutal. Se a guarda suspeitasse de alguma coisa, lhe fazia tato vaginal sem hesitar. As mulheres passavam ao lado de dúzias de absorventes que as guardas faziam as visitantes tirar, muitas delas com menstruação. Um caos total. Em um dia de visita... Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções, do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina.
Temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo. MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial.